Bem-vindos ao Intervalo Literário. Meu nome é Bruna e hoje a gente vai conversar sobre um livro, O Peso da Glória, do C.S. Lewis. Não exatamente o livro todo, né? Só o mesmo primeiro texto. E assim, quem me acompanha lá no Instagram sabe a hora que eu tô gravando isso aqui, já deve ser meia-noite. Tô só o pó, mas eu queria fazer um teste aqui de luz, de som também, né? Eu tô agora fazendo teste, né, com a lapela, 2 pontos de luz, mudei, né, de lugar para gravar, porque aqui eu consigo menos eco. Então, assim, se você, né, ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Se você já gosta do nosso conteúdo, deixa o seu like e comenta aqui embaixo o que você achou do novo cenário, que é nada mais nada menos do que o meu quarto e todos os meus livros em volta de mim. E assim, depois eu vou fazer um vídeo sobre essa mudança aqui, contando como é que foi aquele dia, porque foi bizarro a quantidade de serviço que eu e o Júnior tivemos, né, tentando, né, testar aí os equipamentos, porque, enfim, esse é assunto do outro vídeo, né? Então vamos para esse aqui. Então o que acontece? Esse texto aqui, do Peso da Glória, é um livro que tem muitos, mas muitos mesmo, comentários aqui no YouTube. Eu até dei uma olhada em alguns deles, conhecidos já, né? Gente que, a Marcela, por exemplo, já falou sobre esse livro, o pessoal do Tolkien Talk também já falou, muita gente importante já falou desse livro. Então assim, eu falei, poxa, o que eu vou falar, né? Eu vou falar o que eu consegui entender e o que eu consegui compreender, assim, que me ajudou a entender coisas do cristianismo. E interessante, gente, é que esse texto do Lewis vai me ajudar muito numa série de vídeos que eu quero fazer aqui no canal, porque eu queria muito falar da economia sacramental aqui no canal, já tem um tempo. E agora eu acho que chegou a hora de eu sentar e fazer um daqueles estudos que eu costumava fazer, de sentar, estudar e tal, tudo mais. Então eu separei essa semana, não tô pegando nenhum trabalho extra e eu vou trabalhar aqui no canal, né? Não vou trabalhar em outras coisas. Eu vou fazer um vídeo também sobre isso, sobre minha nova profissão. Quero dizer que o texto do Lewis me ajudou. Porque tem muitas coisas que a gente às vezes deixa de estudar ou de compreender, porque a gente rejeita uma ideia, porque você rejeita, aquilo está incrustado em você e você rejeita, que é, por exemplo, nesse texto, o Lewis vai defender a ideia da busca da felicidade, né? Que o cristão tem uma busca pela felicidade, uma busca pelo prazer, entendeu? E a gente tem um desejo pequeno, porque a gente quer coisas daqui, enquanto o nosso desejo aponta para uma outra necessidade, certo? Que é a necessidade da glória. E é muito legal quando ele começa, né, esse texto falando o seguinte, que se você perguntar para os cristãos qual que é a virtude, assim, a maior virtude, uma coisa que é exigido do cristão e que o cristão tem que fazer, ele vai falar que é a abnegação, né? Essa é a parte mais difícil. A gente vê a vida cristã como essa grande escalada de abrir mão das coisas, né? Abrir mão do pecado, abrir mão do prazer, assumir responsabilidades, aguentar, né? Engolir sapo, né? Nas relações, aguentar as responsabilidades pesadas, né? Da família, do trabalho. E aí criar rotinas também, né? Tudo é abnegação. Só que ele vai falar o seguinte, não é exatamente isso, né, que a gente espera ouvir de um cristão. A gente espera ouvir que a maior virtude, a maior coisa que o cristão tem que fazer é amar, né? Então é o amor que vai
dá o tom aí da vida do cristão. Só que quando você não ama, todas as coisas que você faria por amor se tornam abnegação, né? Então, se você não ama uma determinada pessoa, tudo que você faz para tratá-la bem, para poder conviver bem com aquela pessoa, é um peso, sabe? Porque as pessoas não são perfeitas. Se você não gosta de um trabalho, por exemplo, tudo que você faz naquele trabalho é uma abnegação. Agora, se você gosta, aquilo não é uma abnegação, é amor, né? Então, por exemplo, tem gente que tem dificuldade para ler, e aí toda vez que vai ler parece que está tendo um parto. É exatamente isso. Para quem gosta, a pessoa simplesmente senta e lê. E casa muito com o que a gente aprende na doutrina católica a respeito da santidade, que é uma escalada de amor. Então você se torna mais santo à medida que você ama mais o nosso Senhor, né? Então eu vou seguir as minhas anotações em papel de pão, como eu sempre faço, e aí vocês vão tentando acompanhar aí. Se você tem o livro, acho que até vale a pena você pegar aí o livro, ler o primeiro texto, que é o Peso da Glória, porque é muito rápido, não vejo dificuldade. Esse livro uma curiosidade sobre o meu livro é que ele está de cabeça para baixo. Não dá para ver, né? Mas eu preciso ler o meu livro assim. É aqui que começa o livro. Porque eu até pedi já. Aqui dá para ver, ó, claramente que ele está de cabeça para baixo. Pedi já o exemplar, a Thomas Nelson me mandou, né? Na verdade, a livraria Família Cristã me mandou. Mas eu rifei aquele livro numa festividade da igreja e acabei ficando com o meu exemplar louquinho mesmo. Então, se vocês me verem lendo esse livro de cabeça para baixo, não achem que eu sou aí cria do PT não, tá? É só... Embora eu esteja de vermelho hoje. Mas assim, esse livro é um conjunto de preleções que não era para ser assim publicado, né? Então ele é um texto que ele teve que depois revisar e tal para poder fazer. É um livro pós-guerra, diferente ali do livro do Cristianismo Puro e Simples, né? Mas esse é um livro pós-guerra e ele foi juntado. Tem uns textos muito legais de apoio aqui que você vai entender como que esse livro nasceu. Achei interessante ele falar que depois ele deu uma olhada nos textos, ele falou assim, eu não tenho nem condição de mudar alguma coisa nesse texto, porque depois que o texto é escrito depois de tanto tempo, você nem é dono mais daquele negócio que você falou, e é verdade. Eu vou pegar aqui, não vou pegar não. Aqui nessa pilha aqui, tem uns livros que o meu marido trouxe pra mim. Ah, vocês não estão vendo, tem aqui. Aqui nesses livros aqui, esse aqui eu tenho que enviar, que eu não enviei. Tem uma agenda em que eu escrevia no início do canal e o Júnior pegou para mim lá na minha casa antiga, né? E, gente, é uma relíquia. Eu tava lendo, assim, resenha ainda de livros do início do canal e realmente você tem essa sensação, esse texto não me pertence, eu não vou mudar esse texto porque não tem condição, era outra Bruna que escreveu, deixa ele do jeito que tá aí. Agora, o que eu faço com isso, gente? Uma agenda velha, antiga, que tá cheia de texto, cheia de resenha. Eu vou rifar aqui para vocês. E esse vídeo aqui que eu tô fazendo, gente, é para explicar mais ou menos como que a minha cabeça funciona quando eu leio um texto, certo? Então, eu li esse texto umas 3 vezes. Para quê? Porque eu faço uma leitura geral para entender qual que é o assunto, pegar a ideia principal. E isso você vai ver muito no livro do Adler, né? Que você pode fazer várias leituras de um livro com objetivos diferentes. E aí, eu li 3 vezes, né? Um para entender o que o texto estava falando, o segundo para fazer anotações, o terceiro para pegar ali os destaques e tal, e eu vou fazer o roteiro do vídeo. Então eu leio várias vezes o texto quando eu quero fazer um vídeo mais estruturado. Não vai dar certo porque eu estou morrendo de sono, então tudo que eu fiz aqui vai por água abaixo. Tem um fluxo, né, encadeamento e sentido geral, o resumo, é assim que eu faço. O fluxo, uma leitura de fluxo, uma leitura de encadeamento, ou seja, para entender como que o Lewis quis encadear as ideias, que é brilhante, o que eu não consigo fazer com o Chesterton, por exemplo. Porque o Chesterton, ele é muito complexo, ele faz muita digressão,
Então eu não consigo encadear as ideias dele. Mas o Lewis não, o Lewis é mais organizado, é mais tranquilo. Vamos lá, o que me distrai de um texto? É as ligações que eu vou fazendo com outros textos. Então, às vezes eu me pego assim, com muitas digressões, eu mesma complicando a leitura do meu texto. Por isso que eu anoto, risco o livro todo, para eu não perder todas as referências. Já falei aqui da questão da abnegação e do amor e eu anotei aqui que é assim, a situação é a mesma. A questão é que uma é a visão negativa e outra é a visão positiva de carregar a cruz, né? Tomar a cruz e seguir Jesus para encontrar coisas maravilhosas. É um apelo ao desejo. Quando Jesus fala que nós devemos tomar a nossa cruz e segui-lo, ele faz várias promessas, né? E o Lewis vai até falar que as promessas vão se encadeando. Ele vai falando, ele promete ele mesmo, e depois ele promete o céu, ele promete alegria, ele promete que não vai ter dor, que não vai ter sofrimento. E a Bíblia é cheia de figuras de ruas de ouro e anjos e riqueza e luz e glória. Então toda aquela ideia de banquete em Apocalipse, né, que se você vê lá, né, quem leu aí o Banquete do Cordeiro do Scott Hahn, sabe do que eu tô falando, né, que tem lá uma mesa que tem um banquete. Então são essas promessas, essas visões que Deus vai fazer o quê? Instigando o nosso desejo pelo céu. Ah, mas só Jesus deveria bastar. Realmente deveria bastar, mas a gente deseja pouco a Ele porque a gente ainda não ama o suficiente. E aí, então, a gente precisa de outras figuras, né? A ideia de desejar o bem para nós pode soar como algo ruim para pessimistas e estoicos. A diferença é gritante do cristianismo que promete Cristo e mais um monte de recompensas. A recompensa ruim e a recompensa boa. O Lewis vai depois... Ui, Jesus! O Lewis vai, depois que ele fala de recompensa, que o cristianismo tem recompensa, ele vai falar que existe a recompensa boa e a recompensa ruim, porque realmente é muito feio uma pessoa que faz uma coisa, trabalha, e quando você vai ver, aquela pessoa está lutando por aquilo ali, não pelo que é o fruto natural daquele trabalho, é uma outra coisa. Então, por exemplo, você vê uma pessoa, um homem querendo conquistar uma mulher. Aí ele beija a mulher, ele ama a mulher, ele dá presente para a mulher, e ele leva a mulher no restaurante, e ele traz a mulher do restaurante, e ele dá joias, ele dá roupa, enfim, né? Todo aquele galanteio. E aí você fala, pô, que legal, né? O cara ama mesmo essa mulher, ele quer muito casar com ela. Aí você vai ver, ele tá fazendo tudo aquilo para poder... pegar o dinheiro dela. Então você vê, você fala, pô, essa é uma recompensa ruim, porque não é natural, não é o fruto do trabalho que ele está fazendo. O Lewis dá um exemplo muito legal. O comandante, né, de uma tropa, ele quer muito ganhar uma guerra. Só que para ter mérito, para poder crescer ali naquele exército e tudo mais. Essa não é a recompensa, né? Você luta uma guerra para vencer a guerra e não para ser recompensado. Então, fica aí a ideia de que você lutar, você abnegar-se, você não querer fazer o que é errado, você buscar a santidade, fazer penitência, você ir à missa, você rezar os rosários, você fazer promessas, todas essas coisas, não é errado você fazer isso porque você quer o céu, porque você quer Jesus Cristo. Não é, você não está sendo um mercenário da fé, né? Porque é assim que funciona. Você vai pegar a sua cruz, você vai se arrepender, você vai se confessar, você vai fazer tudo isso porque você quer a Cristo. Aí faz sentido. Agora, não fique com medo, né? De falar, você está fazendo tudo isso só porque você quer ir para o céu. É isso mesmo, eu estou querendo ir para o céu e eu estou fazendo tudo isso para ir para o céu, porque é assim que funciona. O Lewis, nesse texto, ele vai dar um exemplo de uma pessoa que quer se esforçar para ter o prazer que ele imagina que é, por exemplo, ler um texto grego no original. Um estudante que quer ler as tragédias gregas no original. Ele quer ter esse prazer. Ele acredita que isso é muito bom. E aí ele vai se esforçar. E no processo, ele não tem ideia de como é ler o texto no original. Mas ele faz tudo que tem que fazer para poder chegar lá.
E aí, só quando ele começa a vislumbrar o que é ler o texto no original, é que aquele esforço se transforma num prazer. A gente é muito parecido com esse homem que quer ler o grego, as tragédias gregas no original. Nós não temos muita ideia do que a gente está buscando. A gente tem a figura e nós temos também exemplos de pessoas que tinham esse anseio aflorado, que são os santos, né? Então, quando você vê São Paulo dizer que queria morrer, porque morrendo ele encontra com Cristo, que ele falava que a morte para ele era lucro, aí você fica assim, cara, isso é muito legal, isso é muito incrível, isso é muito magnífico, mas eu não consigo chegar lá ainda, mas eu quero querer. Então, nós, meros mortais, queremos querer, entendeu? Porque nós ainda não queremos, não amamos o suficiente, tanto que a gente se perde e desanima e não se esforça e acha que está, né, sofrendo demais por algo que nem sabe ainda o que é. Mas isso está sempre ali. Nós cristãos, sempre desejamos o céu. E às vezes a gente deseja pouquinho e aí a gente se perde. O crescimento espiritual é exatamente essa mudança de esforço para prazer. Quem conhece Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz entende muito bem o que Lewis está falando. E Lewis bebeu dessas águas, tenho certeza. E no final, Lewis é tão católico que só uma pessoa que não entende o que é o catolicismo não vai ver que Lewis está falando exatamente da Eucaristia. E a gente vai chegar lá no final. Admitir que desejamos fruir uma beleza superior, algo maior que a própria beleza. Desejamos gozar de uma plenitude de felicidade. Explica como somos nostálgicos diante do belo, dos livros, das músicas e do prazer. Aqui o Lewis vai falar de educação de novo. De novo porque a gente já fala de Lewis e educação naquele livro... Ai, gente, O Homem Sem Coração... Como que é? Ai, Jesus, eu confundo. A Abolição do Homem. Enfim, esse aqui, ó. A Abolição do Homem tem resenha aqui no canal, certo? E aí, ele fala de educação ali e ele vai falar aqui de novo. Lewis indica que a educação quer desvirtuar a transcendência plantada na nossa alma, nos dizendo que esse paraíso é aqui, basta que se transforme. E quando? É capaz de você morrer e não ver. Ele vai falar isso, né? Olha, todo mundo fala, gente, vocês parem de querer esse céu, esse paraíso no céu. O paraíso é na terra, mas não está em lugar nenhum da terra agora. É no futuro. Só que é num futuro tão futuro que talvez você não veja, porque nossas lutas ainda não alcançaram nenhum resultado. Deixa eu ler, eu marquei aqui página 37, eu vou ler. Eu não sei se vocês gostam quando lê, mas eu vou ler. Tem muita coisa legal nesse texto, vocês precisam ler. Aonde que tá? Seja como for, continuamos cônscios de um desejo que nenhuma felicidade natural é capaz de satisfazer. Mas existe alguma razão para se supor que a realidade oferece alguma satisfação para isso? Aí entra a questão do ateísmo, né, e tal. Aí ele vai continuando aqui. Tem o argumento agora do desejo indicar a existência do objeto. Ele vai falar, uma pessoa que tem fome pode supor que o corpo dela é feito para um alimento, então esse alimento deve existir, né? A imagem que temos do objeto se forma pelo testemunho das escrituras, que falam de coisas indescritíveis com figuras do nosso vocabulário. E aí ele vai apontar para as escrituras e para a tradição. Veja bem, a diferença é que a imagem das escrituras tem autoridade. Ela vem até nós de escritores que estiveram mais perto de Deus do que nós e passou incólume pelo teste da experiência cristã ao longo dos séculos. Aí ele vai dizer aqui que o apelo natural do imaginário com autoridade para ele é muito pequeno e tal, mas ele não desmerece a ideia de que todas essas coisas que estão escritas nas escrituras não foram só escritas assim, sabe, uma coisa solta. Ela veio de uma tradição de pessoas santas e passa pela igreja por pessoas santas e vem sendo confirmada, tá? Olha só,
ela veio dos escritores que estavam mais perto de Deus do que nós. Aqui tem uma gradação de intimidade. Passou incólume pelo teste da experiência cristã ao longo dos séculos, tá? Eu faço esses destaques porque são coisas que eu vejo no texto, tá? E eu acho interessante. Eu gosto muito quando o Lewis aponta coisas, né, que apontam para a fé tradicional cristã católica, né? Porque foi através do Lewis que eu me atentei para essa questão da tradição do cristianismo não ser algo que eu leio num livro e a minha consciência atesta que é o cristianismo, mas sim uma questão de tradição. Existem registros de toda a tradição cristã e nós devemos respeitar essa tradição, né, e não ignorá-la a nosso bel prazer. O Lewis vai começar a falar dessa visão da glória ser uma coisa para ele muito esquisita. Que glória? O que é glória? Ele falou que duas coisas que ele não entendia muito bem. A glória como uma questão de competição. Um é melhor que o outro, então esse melhor tem glória. E a outra é a questão de ser reluzente, né? A glória ser como uma luz e tudo mais. Mas essas ideias que ele achavam que eram negativas acabaram sendo as ideias corretas, porque eu vou resumir, gente, aqui para vocês entenderem. Esse vídeo já está com 22 minutos de gravação. A ideia é que quando você vem, né, diante de Deus, só tem dois comportamentos anunciados nas Escrituras. Ele vai dizer: vinde bendito do meu Pai, ou eu não vos conheço. Nesse caso, a gente vê que nós estamos ou retornando ao estado do paraíso, que é Adão e Eva no paraíso com Deus, numa amizade perfeita com nosso Senhor, ou estamos totalmente fora da presença de Deus. E aí alguns textos começam a fazer sentido quando fala assim: eu não vos conheci, eu não vos conheço, que eles vos conheçam. Como é que é? Que eu quero que eu seja conhecido, que eu conheça como eu seja conhecido. Não, calma aí, rapidinho. Que eu conheça como eu já sou conhecido, que é um desejo, tá nas cartas, eu acho. Aí, esses textos que falam de Deus nos conhecer começam a fazer sentido. Quando você se lembra de que Jesus veio nos resgatar para a amizade com Deus. E quando você ama alguém, você quer ser agradável para essa pessoa. Então, ser agradável a Deus, ser conhecido de Deus, ter dele reconhecimento e ele olhar e falar: eu gosto do que eu vejo. Essa obra que eu fiz, ela é boa. E aí Lewis fala o seguinte: você ser reconhecido por Deus, você ser bom, você ser santo, agradável a Ele, não é uma coisa ruim. E é ter glória. Uma glória de reconhecimento do Criador. E ele fala que isso pode, nossa, esbarra assim, fácil, no autoelogio. Mas aí ele fala assim: se o dono da obra está satisfeito com a obra pode ficar satisfeito consigo mesmo. Então não cabe aqui falsa modéstia. Se Deus gosta de mim, eu também gosto de mim. Entendeu? Então essa é a glória que é prometida, né? Reconhecimento, participar da alegria de Deus, ser parte dos motivos que deixam Deus feliz. Essa é a glória, sabe? E na questão da luz, de ser reluzente, nós, né, olha só, Nossa Senhora está vestida de sol. Está escrito lá em Apocalipse que Nossa Senhora está revestida de sol. Não só Nossa Senhora, mas a igreja, né? Porque é a mesma figura da mulher vestida de sol. Nesse caso, realmente, Lewis aponta uma coisa que eu nunca tinha pensado, que nós, quando estamos olhando para alguma coisa bela, quando nós nos maravilhamos com a beleza, né, nós sentimos uma espécie de saudade, entendeu? E de repente, quando aquilo passa, ou você passou pela paisagem, ou você tem que voltar para casa, ou você tem que retomar os seus deveres, você fica com aquela sensação de que você foi abandonado por aquele negócio, que ele está lá inacessível e que você tem que voltar lá para poder ver e ter aquele gostinho de novo, mas depois você tem que voltar para os seus deveres e tudo mais. É como se aquela beleza estivesse assim: eu não vou
não vou incorporar nesse negócio, né? Não vou deixar que essa pessoa participe de mim. E quando nós falamos que nós vamos ser participantes da glória de Deus, a gente vai se revestir da glória de Deus. E pelo que me parece, Lewis está dizendo que também vamos ser revestidos de sol, vamos ser revestidos de luz, vamos ficar reluzentes, entendeu? Então é muito interessante isso, porque na verdade a beleza de um pôr do sol não nos faz reluzentes, nos faz saudosos de algo que a gente não viveu. Então essa é a recompensa, essa é a glória que está prometida para nós. Sermos felicidade para nosso Deus e também participarmos da glória de Deus. Como isso vai se dar, eu não sei, mas São Pedro fala sobre isso, que nós seremos como deuses, né? Está escrito isso em Salmos e ninguém entende aquele negócio de sermos como deuses. Foi em Salmos, é no Antigo Testamento, que fala que a gente vai ser como Deus. Jesus também depois repete esse negócio. E aí a gente, que negócio é esse? Mas é porque a gente vai realmente fazer parte dessa divindade, né? E tem gente que não entende como é que os santos escutam as nossas orações ou o grande poder de Nossa Senhora, sendo que está prometido a nós, a cada um de nós, que faremos parte da glória de Deus, né? Então, não sei qual é o grande problema dessas pessoas. Vamos lá, vamos continuar. A humildade perfeita não dá lugar para a modéstia. Se Deus estiver satisfeito com a obra pode ficar satisfeita consigo mesma. Não cabia a ela trocar cumprimentos com o seu soberano. Ah, tá, é uma parte do Shakespeare. Posso imaginar alguém dizendo que não gosta da minha ideia de céu como lugar em que recebemos tapinhas nas costas. Mas é mais ou menos isso mesmo. Olha, você conseguiu, você venceu. Essa ideia de vencer também está nas escrituras, né? De um atleta que vence, que luta o bom combate e recebe uma coroa de vitória. Então, tá tudo lá, né? Tá tudo nas escrituras. A beleza é algo que nós contemplamos. A glória que Deus nos promete é algo que vai além. É uma incorporação na glória, é fazer parte, é unir-se, banhar-se na beleza, na glória, na luz. Nesse caso, evangelizar é querer que outros possam alcançar essa glória. Cada ser humano é um ser que pode sobreviver e viver para além da natureza na eternidade. E assim, carregamos esse fardo, esse peso da glória. A pessoa que você mais odeia pode ser esse futuro Deus ou deusa revestido dessa glória. Isso muda completamente as nossas relações, né? Aí aqui na página 50 ele fala assim, que nós andamos no fio da navalha de morrermos em amizade ou inimizade com Deus. E aí sermos admitidos na glória ou totalmente e completamente afastados dela, né? E na página 50 ele vai dizer o seguinte, é à luz dessas possibilidades irrefutáveis, é com a reverência e a circunspecção que as caracterizam que deveríamos conduzir nossas interações uns com os outros. Todas as amizades, todos os amores, toda a diversão, toda a política, não existem pessoas comuns. Você nunca conversou com um mero mortal. Então esse é o fardo, sabe? De fazer as pessoas alcançarem e de reconhecer no dia a dia, você reconhecer que você está lidando ali com a glória de Deus, sabe? Com a possibilidade das pessoas alcançarem ou não alcançarem a glória de Deus. Agora presta atenção nisso aqui. Eu queria que você entendesse isso aqui, o final. Nossa caridade deve ser um amor real e custoso, com sentimento profundo pelos pecados, apesar dos quais amamos o pecador. Não simplesmente tolerância ou indulgência que faz do amor uma paródia, como a leviandade parodia a alegria. Sabe quando você lida com uma pessoa que está em pecado mortal, você sabe que ela está em pecado mortal e você fala, isso aí é problema dela, daqui a pouco ela se arrepende, ou se não se arrepender, né, que pena. Gente, é assim, é ver a pessoa tomar um veneno, você vai ficar assim, tomara que dê tudo certo. Meu filho vai lá e socorre essa pessoa, sabe? Esse sentimento custoso, esse desespero que bate na gente quando a gente vê uma pessoa tomando um veneno, é desse jeito aí. Muito próximo dos elementos do sacramento da ceia do Senhor, seu próximo é o elemento mais santo percebido pelos sentidos.
Se o seu próximo for cristão, ele será santo num sentido quase tão semelhante, pois nele Cristo também está vere latita. Vere latita é uma expressão que significa verdadeiramente escondido, que é do latim, que está no hino de Santo Tomás de Aquino, a Santa Eucaristia, que ele fez para a liturgia de Corpus Christi, se eu não me engano. É do Corpus Christi, gente, não sei, me corrijam aqui, isso está na minha cabeça, eu nem parei para poder conferir, mas eu acho que é. Mas como eu canto essa música, Vere latita é uma expressão de Santo Tomás de Aquino, muito conhecida, né? É o glorificador e o glorificado. O próprio Deus da glória está verdadeiramente oculto. Aí que tá, né? Essa coisa de Deus estar oculto é a própria Eucaristia, né? Então nós vemos aqui C.S. Lewis usando da teologia católica para poder explicar algo. Eu acho muito legal quando eu consigo, sabe, pescar essas coisas no texto do Lewis, porque eu pescando essas coisas, eu vejo quão maravilhoso é esse escritor, porque ele está aí, né, na boca, no coração, nas livrarias dos protestantes, e ele simplesmente deixa passar batido. Eu não tô falando de ninguém específico não, gente, eu tô falando porque eu fui protestante muito tempo e eu já ouvi milhares de pregadores citarem o C.S. Lewis, milhares, e aí não atinam ou então citam apesar dessas coisas e perdem aí a profundidade da teologia e da sutileza de C.S. Lewis, né? Mas fora isso, olha como que é importante as nossas relações. Você está lidando com Deus o tempo todo no seu próximo, porque ele está oculto, né? E aquela pessoa é um possível Deus, é um possível participante da glória de Deus, certo? Bem, é isso que eu entendi desse texto. Eu acho que eu vou ler o resto do livro. Nem sei, não sei nem por onde está ventando, mas tem aqui deixa eu ler os títulos aqui. Tem aqui os títulos, porque tem sumário que não tem título, né? Não, tem assim, ó, O Peso da Glória, Aprendizado em Tempos de Guerra, Porque Não Sou um Pacifista, Transposição, Teologia é Poesia, O Círculo Íntimo, Membresia, Sobre Perdão e Ato Falho. São 9 textos do Lewis. Então, se vocês quiserem que eu leia o restante do livro, vocês me avisem aqui no comentário, porque eu tenho outras coisas para poder ler e não era do meu planejamento ler o restante desse livro. Mas aí, se vocês quiserem, eu leio, tá bom? Não é nenhum sacrifício, eu gosto muito do C.S. Lewis. Então é isso, tava faltando um vídeo do Lewis aqui, né? Porque já tinha um tempão que eu não falava do Lewis. E eu tô com muita vontade de comprar um livro do Lewis, que é aquele que ele fala de quando ele cuidou, né, da família de um amigo dele de guerra, né, um companheiro dele de batalha, que eles prometeram que se um ou outro morresse, eles cuidariam da família e tal. E aí eu queria ler muito esse livro. Vou tentar comprar aí na próxima promoção que tiver na Amazon. Falando em promoção da Amazon, confira aqui embaixo o link para a compra desse livro e outros livros do C.S. Lewis, que já me ajuda pra caramba se vocês comprarem por esses links. Qualquer coisa que vocês quiserem comprar, abre a Amazon aqui por esse link, tá? E também tem aqui embaixo o meu Pix, você pode se tornar membro do canal. E se você não puder, é só curtir e compartilhar que já me ajuda pra caramba, tá bom? Então, ó, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo do canal. E me digam o que vocês acharam da iluminação, da lapela. Vamos ver como é que vai ficar esse teste aqui. Tá faltando aqui um ponto de luz, que já me ensinaram que precisa de mais um, eu tô com 2. Então, vamos ver, precisa de um ponto de luz aqui, ó. Tá dando sombra aqui, ó, na minha cara aqui, ó. É isso, tchau.